Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pela Star News Canal 23, mais uma edição do Star News Esporte desta terça-feira, hoje feriado municipal, né? Feriado, dia do padroeiro da cidade de São Francisco de Assis, comemora-se hoje, no dia 4, mas nós estamos ao vivo aqui no Canal 23 para começarmos mais um Star News Esporte nesta terça-feira. E hoje vamos falar o programa um pouco triste, né? Porque o CAP, afinal, não seguiu dentro da Copa Paulista, infelizmente, né? Faltou um pontinho para a equipe do CAP, ou mesmo que tivesse, vamos imaginar, ter ficado com 28 pontos mesmo, né? Mas tivesse conquistado pelo menos mais uma vitória na composição desses 28 pontos, o CAP empatou demais, está fora da próxima etapa da Copa Paulista. Uma pena, né? O time que começou aí como um dos favoritos na Copa Paulista, até pela campanha do ano passado, acabou ficando de fora da competição. Nós vamos falar desta queda do CAP, vamos falar sobre a Olimpíada Escolar, Penápolis se movimenta a partir da próxima sexta-feira, vamos estar falando de Campeonato Brasileiro da Série A, tem jogos rolando no Campeonato Brasileiro da Série B, enfim, um programa movimentado. Você pode se comunicar com o programa através do contato canal23.com.br e também através do nosso telefone, o 18 3652 4141, está marcando ali, você já está vendo na tela. Aqui do meu lado, hoje na bancada, dividindo comigo, na verdade, a bancada hoje, mesmo nesse feriado, mais uma vez, Paulo Henrique Santos. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Célio. Boa noite a você, a quem nos assiste, a nossa retaguarda também. Realmente, feriado de 4 de outubro, né, dia do padroeiro São Francisco, e a gente está aqui para falar do Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada que não foi tão boa para os clubes paulistas, acabou sendo melhor para o Corinthians, que não deixou o Vasco se distanciar, empatou em São Januário, mas o São Paulo, o Palmeiras e o Santos não obtiveram bons resultados. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série B, que passa a rodada pouca coisa muda nas primeiras colocações, e também vamos falar da Copa Paulista, infelizmente, a vitória do CAP, né, que acabou acontecendo por goleada, domingo em Catanduva por 4-2, mas que não foi suficiente para classificar o time para a segunda fase. A ideia agora é voltar aos treinamentos em novembro, se preparando já para a Série A2, que vai ser aí uma empreitada muito difícil para o time do CAP no próximo ano. Mas a gente tem muita coisa para falar também, como você falou, da Olimpíada Escolar do Estado de São Paulo, que começa na próxima sexta-feira com abertura no ginásio de esportes. A gente vai aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo para estar lá também. A gente até ia trazer aqui no programa de hoje, né? Nós iríamos trazer aqui, foi convidado até, né, para participar, o Rinaldo Torresan, que é diretor técnico da Secretaria de Esportes, não pôde estar presente aqui, infelizmente, mas o Paulinho, que está ali acompanhando toda a movimentação também, enfim, vai poder falar bastante a respeito dessa Olimpíada Escolar. Nós vamos começar o programa de hoje, né, agradecendo a chegada da Clínica Cial, mandar um abraço lá para o doutor Augusto Beoso, que é uma pessoa muito bacana. A Clínica Cial, a partir de hoje, é patrocinadora também deste espaço aqui no Canal 23, né, Nazi? Mandar um abraço lá para todo o pessoal bacana da Clínica Cial, a nossa nova parceira aqui neste programa, o programa Star News Esporte, né? E a gente pretende trazer novos parceiros aqui para cada vez mais reforçar aí a participação na mídia das empresas de Penápolis, na mídia televisiva, nesse programa que é muito bem acompanhado, muito bem assistido, tanto através do cabo, no Canal 23, como também através do www.canal23.com.br. Nós agradecemos o seu carinho, nós agradecemos a sua audiência. Eu vou começar o programa de hoje aqui, nesta terça-feira, só atualizando aqui, deixa eu só atualizar aqui rapidamente, né? Estou aqui com o nosso note, atualizar aqui os resultados. Uma posição ficou uma posição meio difícil aqui para manejar, né? Mas vamos lá. Vamos atualizar aqui resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste momento, nós estamos tendo vários jogos. O Duque de Caxias está empatando com o Paraná 0-0, o Salgueiro está perdendo em casa para o Boa Esporte 1-0, o Americana está ganhando do Bragantino pelo placar de 1-0, o Icasa está fazendo 1-0 no Vila Nova até agora, né? Vamos com mais resultados aqui. A posição que eu fiquei aqui com o notebook aqui ficou uma posição estranha. Eu vou me acostumar. Vitória 0, Grêmio Barueri 2. Olha o time do Magrão aí reagindo dentro do Brasileiro da Série B. O Guarani está perdendo em casa para o Náutico por 1-0.
né? O Guarani que está vendendo, vai vender o estádio agora, 400 milhões de reais, né? Vai vender o estádio para a construção de um centro comercial lá em Campinas, né? O presidente Leonel já anunciou a venda do Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que está atolado em dívidas. O Goiás está fazendo 1-0 na Ponte Preta. O Criciúma está ganhando do ABC pelo placar de 1-0. Nós temos também neste momento o Sport que está perdendo em casa para o São Caetano. São Caetano está ganhando de 2-0. E a Portuguesa, que é líder do campeonato, está empatando em 0-0. Portuguesa está empatando em 0-0. Estou brigando aqui com o mouse aqui, né? O nosso computador está numa posição aqui diferente hoje, né? E eu estou brigando com o mouse aqui. Uma hora dá certo. Mas, Paulo, neste momento, brasileiro da Série B, alguma surpresa aí em relação a esses resultados, Paulo? Não, Célio, o Náutico, né, que é um time que já figurou entre os 4 primeiros colocados até o início dessa rodada, não aparecia nessa posição, né? Está melhorando, está entrando, se não me engano, aí no G4. O G4 está ficando assim, ó, Portuguesa 55, Náutico 51, Americana 50, Ponte Preta 49. E quem está se aproximando, que estava meio fora, aí meio distante, está se aproximando, Paulo, é o Boa Esporte, que agora tem 45 pontos, está ganhando hoje fora de casa. É verdade. Quem caiu um pouquinho foi a Ponte Preta, né, que ostentou a segunda colocação a maior parte do campeonato. O Náutico tem sido uma grata surpresa também. Muitas rodadas atrás o Náutico vem conseguindo bons resultados. E na zona de rebaixamento, até o início dessa rodada, só estava o São Caetano. Esperamos que com essa vitória que o São Caetano vem obtendo, possa sair da zona de rebaixamento. A Portuguesa continua sobrando, né, no campeonato, mas as primeiras colocações, o Americana também faz tempo que está por aí, o Náutico também, e a Ponte Preta que caiu para 4º lugar, como você disse, tem o Boa Esporte chegando. É bom se precaver, ficar atento a essa situação, mas não deve fugir muito disso não, né? Acho que a Portuguesa é um dos classificados. E a Portuguesa, na verdade, Paulo, ela já abre 10 pontos, faltando hoje, com a 28ª rodada, nós vamos ter ainda 10 rodadas, né? 30 pontos em disputa. A Portuguesa está abrindo 10 pontos para o 5º colocado, que é o Boa Esporte hoje. Quer dizer, não, é importante dizer que a Portuguesa sempre manteve o mesmo retrospecto, né? Não foi um time que teve altos e baixos, vem mantendo a mesma performance desde o início do campeonato, por isso que está liderando, né? Os outros times não estão com esse mesmo desempenho, vão se alternando nas 4, 5 primeiras colocações, por isso que os outros classificados podem, aí ainda uma incógnita, né? Eu acho que só a Portuguesa tem garantido aí o seu acesso, os outros times vão brigar por essa vaga. O Boa Esporte chegando, como você disse, mas deve ficar aí realmente entre esses times, o Americano, o Náutico, a Ponte Preta e o Boa Esporte para ameaçar. E o Grêmio, o Barueri reagindo, o Bragantino deu uma estacionada, né? Está numa zona intermediária, o São Caetano, quem sabe, saindo. 33 pontos, hoje está na zona de rebaixamento. O Guarani também aí na zona perigosa pontos. Também, uma zona perigosa. A gente espera que torce para que os times paulistas consigam acesso e que não caia nenhum paulista para a Série C. Hoje, na verdade, estão subindo 3 paulistas, né? Se o campeonato terminasse hoje, exatamente hoje, Portuguesa, Americana e Ponte Preta subiriam. Em compensação, está caindo um paulista. O São Caetano hoje está na zona de rebaixamento, 33 pontos. Mas se o São Caetano tem mais uma vitória aí, Paulo, a diferença, por exemplo, do São Caetano, que é 17º, para o ABC, que é o 13º, olha, a diferença é de apenas 3 pontos. Quer dizer, é uma vitória aí, de repente São Caetano pode até escapar, né? Com certeza. Agora, a preocupação maior, eu acho que é o Guarani. O Guarani, justamente por essas crises financeiras fora de campo, que faz tempo que o Guarani vem penando, né, com dívidas, uma diretoria que não consegue colocar a casa em ordem. Tanto é como você anunciou aqui a venda do estádio Brinco de Ouro da Princesa, que é um patrimônio do Guarani, da torcida do Guarani, e de repente vai ficar aí sem o seu estádio, o que demonstra realmente a má gestão, a má administração do time de Campinas. Enquanto a Ponte Preta, que é o outro time de Campinas, vem fazendo bonito, vem ali querendo voltar para a Série A, o Guarani, né, tentando se segurar na Série B, correndo risco de rebaixamento, como aconteceu no Campeonato Paulista também. O Guarani faz tempo que já deixou de ser um time respeitado, né, um time que já disputou a final do Campeonato Brasileiro, já foi campeão brasileiro também. O Guarani, infelizmente, né, numa cidade como Campinas,
riquíssima, que é Campinas, não consegue aí manter o Guarani, mas acho que mais em função das más administrações aí das gestões passadas e da atual também. Muito bem, Paulo, e eu estou aqui abrindo já, nós vamos ter aqui já a primeira rodada da Copa Paulista, né? Como dói, né? Saber que o CAP não está nessa primeira rodada. Os jogos do grupo 5, do grupo 6, do grupo 7 e do grupo 8, são 4 grupos agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa Paulista aqui dentro do Star News Esporte, que, repito, a partir de hoje tem um novo parceiro, a Clínica Cial, né? Tratamento dentário popular na Clínica Cial com a qualidade, né? Com os profissionais fantásticos da Clínica Cial, ali pertinho da Praça Carlos Sampaio Filho, ao lado da nossa Caixa Banco do Brasil, né? Fica a Clínica Cial. Um grande abraço ao doutor Augusto, todo o pessoal bacana da Clínica Cial, que a partir de hoje está com a gente, é nosso parceiro aqui no Star News Esporte. Ô Nazir, sem perder tempo, eu gostaria já de colocar Campeonato Brasileiro da Série A, para a gente poder começar a falar aqui dentro do Star News Esporte. Nós já atualizamos, vamos já com os gols, né? Vamos com os gols e com os resultados. Vamos botar na tela os gols do Campeonato Brasileiro da Série A. Depois a gente vai comentar a classificação, o Vasco que continua líder, mas na minha opinião o Corinthians que parece que está retomando aí o seu futebol. O São Paulo não consegue dar uma sequência, não sei o que acontece com o São Paulo, não consegue dar uma sequência. O mesmo acontece com o Botafogo, viu? Botafogo e São Paulo, esses times aí têm alternâncias muito importantes aí. O Botafogo chegou a golear, mas depois sofreu uma goleada também, perdeu de 5. O São Paulo, quando coloca 63 mil pessoas, como colocou domingo no Morumbi, não conseguiu ganhar do Flamengo. Aí levou um segundo gol esquisito lá, o Renato Abreu chutou de longe, a bola desvia no Carlinhos Paraíba, entra. Olha, não está fácil não. Mas vamos ver gols do Campeonato Brasileiro da Série A, aqui no Canal 23, aqui na Star News, aqui no nosso Star News Esporte. Bota na tela, Nazir. Vasco e Corinthians, Dedé de cabeça, 1-0 Vasco. O Corinthians empata com o Alex, 1-1. Fagner dá um leve toque por cima do goleiro, 2-1 Vasco. E Danilo de cabeça define, final 2-2. São Paulo e Flamengo no Morumbi, Thiago Neves, 1-0 Mengão. Dagoberto, golaço, 1-1. Renato faz o segundo e dá a vitória ao Flamengo por 2-1. Atlético Goianiense, Botafogo, Felipe marca 1-0 para o time da casa. Olha o Felipe de novo, 2-0, placar final. Grêmio e Cruzeiro, Rafael Marques, 1-0 para o Grêmio. Escudeiro deixa o dele e define, 2-0 para o Grêmio. Atlético Paranaense Internacional, Nieto de cabeça. Nieto de novo de cabeça, placar final 2-0 Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Ceará, Carlos César enche o pé, 1-0 Galo. O Ceará empata com Leandro Chaves, final 1-1. Fluminense e Santos, Neymar abre placar 1-0 Peixe. O Flu empata com o Marquinhos, 1-1. Rafael Sobis no ângulo, 2-1 Flu. Renteria empata para o Peixe, 2-2. E Márcio Rosário de cabeça define, Fluminense 3, Santos 2. Palmeiras e América Mineiro, Marcos Assunção de falta, 1-0 Verdão. Kempis empata e fica assim, 1-1. Bahia e Avaí, Júnior, 1-0 para o Bahia. Fernandinho empata para o Avaí, 1-1. Pedro quem vira o jogo, 2-1 Avaí. Júnior deixa tudo igual novamente, 2-2. E Lulinha dá a vitória ao Bahia por 3-2. Portanto, gols do Campeonato Brasileiro da Série A, né, Paulo? Fluminense 3, vamos abaixar um pouquinho o retorno aí, tá um pouquinho alto, né? Isso, Paulo, vamos lá, deixa no mudo aí. Melhor assim.
Vamos conferir aqui, olha, Fluminense 3, Santos 2, Bahia 3, Avaí 2, né? Palmeiras 1, América 1, São Paulo 1, Flamengo 2, Atlético Mineiro 1, Ceará 1, Vasco 2, Corinthians 2, né? Resultados dali, né? Tá bom, estou vendo aqui. Vasco da Gama 2, Corinthians 2, Figueirense 0, Curitiba 0, Atlético Paranaense 2, Internacional de Porto Alegre 0, Grêmio 2, Cruzeiro 0, Atlético Goianiense 2, Botafogo 0. Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos conferir? O Vasco 50 pontos, o Corinthians 48, o São Paulo 46, o Botafogo 45, o Fluminense 44, o Flamengo 44, eu acho que aí esses times na briga, né? Internacional e Palmeiras 40, Atlético Goianiense 38, Curitiba 37. Na outra parte da tabela, Figueirense 37, Grêmio 36, Santos 35, Bahia 33, o Ceará 31, o Cruzeiro 29. Zona de rebaixamento, Atlético Paranaense 27, Atlético Mineiro 26, Avaí 22 e América Mineiro 20 pontos. Vamos conferir também a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter 2 jogos amanhã. O Cruzeiro pega o Atlético, o América Mineiro pega o Atlético Mineiro, clássico lá de Minas, Botafogo e Bahia, Curitiba e Grêmio, Flamengo e Fluminense, Internacional e Vasco, Santos e Palmeiras, Corinthians e Atlético Goianiense, Ceará e Figueirense, Avaí e Atlético Paranaense. Hoje foi feito um levantamento, Paulo, eu gostaria que você, ao avaliar essa classificação do campeonato, levasse isso em consideração. Foi feito um levantamento hoje que aponta que o Corinthians, nessas 11 rodadas, é o time que vai jogar mais vezes dentro de casa, 6 vezes, e é o time que, na teoria, não é na prática é uma coisa, né? Às vezes nem sempre na prática a gente configura o que é na teoria. Na teoria, o Corinthians teria compromissos mais fáceis para chegar ao título. Por exemplo, o Corinthians, desses times que estão à frente do campeonato, parece-me que tem só um confronto com o Internacional de Porto Alegre e o Botafogo. O resto, o Corinthians vai pegar times da zona de rebaixamento, por exemplo, os 4, ainda nos jogos que restam. Você acha que o Corinthians, que parece que voltou a jogar bem, e que ainda não teve o Liedson, né? É bom lembrar que não teve o Liedson ainda no jogo contra o Vasco, passa a ser, de novo, favorito à conquista do título, Paulo? Com certeza, Célio. Eu acho que o Corinthians é agora um grande favorito ao título. O time vinha de 2 derrotas seguidas e eu acho que a reação do Corinthians começou a partir do empate contra o São Paulo, né? O empate foi no Morumbi. O Corinthians naquela oportunidade também já tinha jogado muito bem. E contra o Vasco foi um time que teve muita determinação, não se importou com o São Januário lotado, jogou com muita personalidade, né? Empatou por 2-2 e é um time que teve as melhores oportunidades também para vencer o jogo. E como você falou, eu acho que o Corinthians tem uma sequência mais fácil daqui para frente, a começar por esse final de semana e também pela outra rodada. O Corinthians faz 2 jogos seguidos agora dentro de casa, ao passo que o Vasco, que é o seu principal concorrente ao título hoje, outras equipes ainda também estão brigando aí para chegar, mas já ficaram um pouquinho atrás. Com relação ao Vasco, o Vasco tem 2 jogos fora de casa na sequência, o Corinthians tem 2 dentro de casa. Então o Corinthians de repente pode assumir a liderança do campeonato novamente até nesse final de semana. Joga com o Atlético Goianiense em casa, ao passo que o Vasco vai em Porto Alegre jogar contra o Internacional, uma partida difícil. O Internacional ali também próximo da zona entre os 4 primeiros, no G4, mas o Vasco tem uma parada difícil. Depois o Vasco joga também com o Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético também é um adversário indigesto dentro dos seus domínios e o Vasco tem essa pedreira também. Ao passo que o Corinthians depois recebe o Botafogo. Então são 2 jogos que o Corinthians faz dentro de casa, e o Vasco faz 2 jogos fora de casa. E aí pode estar a diferença do campeonato. Depois tem uma sequência do Ceará, com o Avaí, com o Bahia. Então tem uma sequência mais fácil realmente. O Corinthians, que pode estar motivado também com a estreia do Adriano, né? A possibilidade até do Adriano jogar já domingo boa parte do jogo, e isso é realmente muito importante. Então acho que o Corinthians voltou a incorporar realmente o estilo de vencedor, um time que, na minha opinião, começou a crescer depois do empate contra o São Paulo, já apresentou um bom futebol, e contra o Vasco também. Os outros times paulistas são sempre um ponto de interrogação. O São Paulo, como você disse,
com 63 mil pessoas no Morumbi, não conseguiu vencer o Flamengo, perdeu por 2-1. Foi a estreia do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano deu mais qualidade ao ataque do São Paulo, mas ainda não está na sua melhor forma física, mas é um jogador que quando entrar no ritmo, acho que vai contribuir muito com o São Paulo. Agora, o problema São Paulo... é que ele vai entrar no ritmo, né, Paulo? Quando tiver faltando umas 5, 6 rodadas e de repente se o São Paulo não tiver aí meio que próximo aí aos líderes, né? O São Paulo já está distanciando, né? Já está 4 pontos atrás do Vasco, né? E o São Paulo também, acho que no meu modo de ver, né, o Lucas e o Casimiro tem que jogar mais para o São Paulo, né? Acho que esses dois jogadores, depois que foram para a seleção brasileira, não voltaram mais os mesmos, né? Principalmente o Lucas, que é um jogador que muita gente prejudicou o São Paulo, né, Paulo? Acabou sendo porque a expulsão do Lucas, eu estava até comentando, eu estava vendo o jogo com meu pai, quando o Lucas foi expulso. Foi brincadeira, um jogador que tem cartão amarelo, fazer uma falta daquela. Ele está pedindo para ser expulso, né? Há quem diga até que ele provocou a sua expulsão, né? E não dá para entender também, porque na minha opinião o Rivaldo também deveria jogar mais no São Paulo. É um jogador que dá qualidade ao meio campo do São Paulo. O São Paulo, no primeiro tempo contra o Flamengo, foi um time que viveu de jogadas esporádicas do Dagoberto brigando lá na frente, o Luiz Fabiano também, mas que não tem um setor de armação eficiente. O Casimiro não faz isso, o Cícero não consegue fazer também. Então é um time que fica carente de jogadores de habilidade. Eu acho, né, Paulo, que tem 2 times que estão se firmando, né? O Vasco da Gama e o Corinthians. O São Paulo e o Botafogo são muito instáveis, né? Com certeza, são muito instáveis. E aí, com relação ainda aos times paulistas, né, o Palmeiras continua ainda tendo graves problemas, né, o Valdívia voltou a jogar, teve até uma boa atuação, a gente não pode crucificar o Valdívia, mas tem que ter jogador para ajudar o Valdívia hoje também. Hoje acabou, né, a lei da mordaça no Palmeiras, isso, né? Hoje os jogadores voltaram a conversar com a imprensa? Voltaram a conversar com a imprensa. Até que ponto você acha que essa situação de não conversar com a imprensa, enfim, até que ponto que isso tem algum tipo de influência? Olha, eu até achei interessante, Célio, a entrevista do Deola, né, e o Deola diz que tem aquela imprensa sensacionalistas, né, que gosta de explorar realmente quando um time não está bem, cria um clima dentro do clube, acaba escrevendo ou publicando coisa que às vezes o jogador não disse, né, para realmente criar expectativa, vender jornal. Isso realmente acontece, principalmente na grande imprensa que é de São Paulo, onde há uma concorrência muito grande pela melhor notícia, pela melhor manchete, né, por um furo de reportagem. E aí, quando aquela entrevista acaba sendo muito água com açúcar, né, tem repórter que acaba acrescentando um pouquinho mais e dificultando. Eu acho que pelo momento que o Palmeiras atravessa, chega a ser até um pouco interessante isso sim, mantém o isolamento dos jogadores, da comissão técnica também, dá mais tranquilidade para o time trabalhar e não há tanta repercussão do que de repente não foi dito por algum jogador. Mas ela acabou hoje, né? O Marcos, antes mesmo dessa lei da mordaça aí acabar, ele já ontem na inauguração da sua academia também, ele já deu entrevista, falou que a única maneira de a crise se afastar do Palmeiras é vencendo jogos. Isso realmente tem que acontecer. Mas o Palmeiras tem um time limitado, é um time que não tem tranquilidade para segurar o resultado, né? Venceu o América Mineiro, que é o lanterna do campeonato domingo, acabou sofrendo gol no final. É um time que tem dificuldade para conseguir segurar a vitória, sai à frente até em algumas partidas, mas tem dificuldade para conseguir segurar os 3 pontos. Tem uma defesa também que não é muito confiável. Os jogadores da frente têm jogadores limitados. Depende muito do Valdívia, que voltou, acho que jogou um bom futebol até razoável, mas sozinho o Valdívia também não vai conseguir fazer nada. Com relação ao Santos, o Santos, 2 derrotas, apesar de seguidas, né, apesar dos jogadores ainda acreditarem na possibilidade do título, mas acho que o Santos ficou muito longe, joga amanhã, né, contra o Grêmio, uma partida atrasada, mas o Santos... os 2 jogos de amanhã, São Paulo e Cruzeiro, São Paulo, né, Santos, e Grêmio e Santos. Mas não vai ter mais o Neymar, né, também o Neymar vai ficar um bom tempo sem jogar pelo Santos, né? É um time também que tem deficiência em suas defesas. Levou 40 gols, Paulo. Levou 40 gols no último final de semana, aos 50 minutos, acabou tomando um gol do Fluminense de cabeça. Então o Muricy há muito tempo reclama da defesa do Santos e é realmente uma defesa muito falha. Então esses times são muito instáveis, como você disse. Hoje, apesar do Fluminense e o Flamengo ter encostado um pouquinho, até o Flamengo me parece um time, né, que pode também, com bons jogadores que tem um bom treinador, competente, né? um técnico competente, de repente nessa reta final do campeonato pode
também conseguir alguma coisa. E justamente contra o São Paulo, né? Acho que o Corinthians reagiu contra o São Paulo e o Flamengo também contra o São Paulo acabou reagindo. Mas é um campeonato interessante, eu acho que melhor assim, né? Por torcedor, independente de que time for, é um campeonato que acho que até nas últimas rodadas a briga entre paulistas e cariocas vai ser intensa e é lógico que a gente espera que um paulista seja campeão. Mas o Vasco hoje me parece um time melhor preparado, um time mais estável, apesar do empate dentro de casa. O Corinthians deixou escapar a oportunidade também de abrir 5 pontos para o segundo colocado. Agora o Corinthians nesse jogo perdeu muitos gols, né, Paulo? Com certeza. Quando o jogo ficou 2-2, o Corinthians abusou de perder gols, né? Com certeza, mas o que dá mostra que o Corinthians está evoluindo, né? Então, como eu disse, a partir do empate contra o São Paulo foi o resultado que deu tranquilidade novamente para o Corinthians trabalhar. Então o Corinthians, o Vasco, o São Paulo um pouquinho mais atrás, o Flamengo e o Botafogo também muito instável, acho que esses times vão correr por fora. A briga mesmo é com os Corinthians e Vasco, pelo menos nas 2 próximas rodadas, entre o Corinthians pode até abrir uma vantagem sobre o Vasco. Se vencer os 2 jogos, vai somar 6 pontos e o Vasco tem duas pedreiras fora de casa, pode ficar um pouquinho atrás também. De repente o Vasco não conseguir esses 2 resultados fora de casa, pode até perder essa segunda colocação. Apesar que São Paulo joga amanhã contra o Cruzeiro não faz uma boa campanha. Mas está no sufoco, né? Está no sufoco, mas o São Paulo, se quiser alguma coisa no campeonato, tem que vencer o Cruzeiro amanhã. É um jogo difícil, mas o São Paulo tem que vencer. Não vai ter o Lucas, que foi expulso, né? Mas é o time do São Paulo aí com as suas limitações também, principalmente na defesa, que está correndo atrás do prejuízo, mas está mais difícil para o São Paulo. Beleza, nós vamos ao primeiro intervalo. Na sequência a gente vai voltar aqui na Star News, com o Star News Esporte, falando de Copa Paulista, da 4ª divisão do futebol paulista, de Olimpíada Escolar e no final deste programa as notícias do CAP, que está fora da próxima etapa da Copa Paulista e que já pensa em 2012. A gente volta já já. Um programa polêmico e de credibilidade. É assim o Telescópio, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 7h ao vivo. No comando de João Delia, médico e político de prestígio, Dr. Edson Geraisati, político renomado da nossa região, e Nazi Said, empresário de sucesso. Com esta equipe formada, o Telescópio é um programa analítico e crítico sobre os assuntos pertinentes à população em geral, que participa lançando suas dúvidas em tempo real para a nossa equipe de jornalismo. Faça parte da história de Penápolis e região, inserindo sua marca a um produto de prestígio do Canal 23, onde está a sua melhor imagem na TV e na internet. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos.
Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Farmaflora, farmácia de manipulação, lança um desafio para você. Mude sua vida agora. Tecnologia, acompanhamento médico, nutrição, atividade física. Emagreça com saúde. Nazi Said e Juliana Navarro vão mostrar que isso é possível. Atitude, superação, compromisso. Sua vida também pode mudar. Só depende de você. Farmaflora, Canal 23 e você. Belan Games e componentes eletrônicos. Vendas de jogos para videogames, conserto de games, montagem de cabos diversos, controles remotos em geral, componentes eletrônicos e tudo em informática. E agora, TV por assinatura via Embratel, a partir de R$ 39,90. Belan Games, venha para o mundo dos games. Telefone 3652-8671, Penápolis. Muito bem, estamos de volta aqui. Conversa boa essa do Carlinhos aí, né? Ei, Carlinhos, grande Carlinhos, né? Chegando por aqui, grande Carlinhos Hatch, né? Esse tem história para contar, hein, Paulo Henrique? Tem. Esse tem história. Ler, né? Esse tem história para contar e bastante mensagem para ler, né, Carlinhos? Que coisa. Mas tudo bem. Vamos lá então. Nós falamos de Campeonato Brasileiro da Série A, mas antes deixa eu agradecer o pessoal da Rose Betil, né, que veste a gente. Um grande abraço lá ao pessoal da Rose, a Rose e toda a sua equipe, né, a Kelly, a Paula, enfim, toda a equipe lá, a Rayane, todo o pessoal bacana da Rose Betil. A Rose Betil, que é uma loja bonita, moderna, ali perto da agência dos Correios e que veste o Célio de Oliveira. Muito obrigado pelo carinho a todo o pessoal bacana da Rose Betil. Estou com a camisa meio social, assim, né, bacana aqui, lá da Rose Betil. Grande abraço ao pessoal da Rose Betil, a moda masculina lá, a nova coleção que chegou, que está muito bonita, lá na Rose Betil. Grande abraço a todo o pessoal. Agradecer mais uma vez. Nazi, eu tenho que também agradecer, continuar agradecendo o Lago Azul. Opa, então deixa eu mandar... Ah, tá, então deixa eu agradecer o pessoal do Lago, só que eu estou sem o noticiário do Lago Azul aqui, hein? Estou sem o balanço geral, me ajuda aí, Nazi, estou sem o balanço geral aqui dos jogos do campeonato do Lago Azul, né? Tá jóia então, vamos providenciar então aí o noticiário do Lago Azul, mas agradecer o pessoal do Lago, tá fazendo lá a climatização agora da academia, meu amigo Beto tá lá, o pessoal bacana que toma conta ali da academia, que está muito legal, aquela academia ali do Lago, vai ser toda climatizada agora, para o pessoal ter mais conforto. Nós temos agora a situação do aquecimento das piscinas aquecidas, né? Enfim, o Lago Azul é sempre um clube fantástico mesmo, o clube da família, o clube das grandes realizações. Se você não é, seja você um sócio do Lago, 36520811. E a nossa saudação também à Clínica Cial, que a partir de hoje patrocina esse programa também. A Clínica Cial, ali pertinho da Praça Carlos Sampaio Filho, né? Tratamento dentário, de qualquer forma, do jeito que você quiser, para pagar da forma como você pode, é na Clínica Cial.
Abraço lá para o doutor Augusto, toda a equipe da Clínica Cial, que a partir de hoje está com a gente aqui no Star News Esporte, aqui no canal 23. Mas Paulo Henrique Sanches, teve uma movimentação aqui de placar no Campeonato Brasileiro da Série B. A Portuguesa vai estar indo a 57 pontos, abriu o placar, está vencendo o seu jogo por 1-0. A Ponte Preta empatou o jogo, está 1-1 agora com o Goiás, está indo a 50 pontos. O São Caetano abriu 3-1 para cima do Sport. Olha a movimentação importante aí no placar da rodada. Criciúma 2, ABC 0. O Guarani virou para cima do Náutico. Olha o Guarani virando para cima do Náutico. E com essa virada o Náutico cai para 4º lugar. Você vê como é que é? O Vitória está perdendo para o Grêmio Barueri ainda 2-0. O Icasa está fazendo 1-0 no Vila Nova. O Bragantino acaba de empatar. Bragantino 1, Americana também 1. O Salgueiro está perdendo em casa para o Boa Esporte. O Duque de Caxias está ficando no 0-0 com o Paraná. Vamos atualizar a classificação? Portuguesa 57 neste momento. Ponte Preta 50. Americana e Náutico 48, Paulo. Boa Esporte 45, né? O Sport 43. O Bragantino está indo para 42 pontos ganhos. E o Guarani, pegou uma escadinha. Foi a 37 pontos, está indo a 37 com essa virada que o Guarani está fazendo aí. Tá vendo só, Paulo? O Campeonato Brasileiro da Série B movimentando o placar aí, tá vendo? E é importante que o Guarani consiga manter esse resultado, né? Porque aí melhora a sua posição e aí a Ponte Preta acaba, o Náutico cai para a 4ª posição. A Ponte Preta ou a Americana que assume o 2º lugar? A Ponte Preta. A Ponte Preta volta ao 2º lugar, disse, fica essa alternância ali na liderança, na liderança não, né? Porque a Portuguesa lidera tranquilo faz tempo, mas no 2º, 3º, 4º, 5º lugares, o Boa Esporte ficou a 3 pontos aí do 4º colocado, né? Mas é um time também que pode chegar, está jogando contra o Salgueiro também que não ganha de ninguém, né? Um time aí que está fazendo uma campanha, a exemplo do Duque de Caxias. Mas acho que essa é a tendência natural até o final do campeonato, viu, Célio? Essa briga aí pelas 4 primeiras posições, 5 primeiras posições, acho que é esses times aí mesmo que estão, os demais brigando para sair da zona do rebaixamento. Muito bem, vamos falar de Segundona Paulista agora, Onazia, 4ª divisão do futebol paulista. São 8 times agora, só para explicar o regulamento, são 8 times, eles estão divididos aqui em 2 grupos, né? E se classificam de cada grupo as 2 melhores equipes e já sobem, né, para a Série A3 do ano que vem. Então é importante, né, que a gente fique de olho aí nas equipes que estão para subir da 4ª divisão do futebol paulista, que até agora eu gostaria de entender, aliás, por que a 4ª divisão do futebol paulista é chamado de Segundona Paulista, né, Paulo? É que eles consideram que a Série A é dividida em 3, vamos dizer assim, 3 categorias, A1, A2 e A3, seria uma espécie de primeira divisão? Porque só pode ser essa explicação, né? Por que já não coloca lá um A4 então? Né? Coloca um A4, pô. Né? Como é o Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série A, Série B, Série C, Série D. Então, e vai ter a Série E. E o Campeonato Paulista também tinha que ser assim, viu? Campeonato Paulista da Série A, Série B, Série C, Série D. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí que tem que ser. Agora fica essa confusão, porque na verdade as pessoas perguntam, mas qual o campeonato que está aí? Você vai explicar, é a Segundona, mas na verdade não é Segundona, é a 4ª divisão do futebol paulista. Será que ninguém pensa nisso, hein? Será que ninguém pensa nisso para simplificar as coisas até para o próprio torcedor? Então por que não fazer? Já que então é Campeonato Paulista da Série A1, A2, A3, faz uma A4 então. Faz uma A4, se for ter 5 divisões, faz uma A5. Ou então, para simplificar, Paulista da Série A, Paulista da Série B, Paulista da Série C, Paulista da Série D. Mas os caras complicam à toa, né? Cada coisa que dá para fazer uma coisa mais simplesinha, né? A primeira rodada teve Barretos 2, Capivariano 3, olha lá, Barretos 2, Capivariano 3, Primeira Camisa 2, Independente 0, Olímpia 0, Portuguesa Santista 0, Votuporanguense 5, Guaçuano 3. Paulo Henrique, eu vou até abrir aqui, porque esses times aí estão divididos por grupos, né? No grupo 16, Capivariano saiu na frente, 3 pontos, a Portuguesa Santista 1, Olímpia 1, Barretos nenhum. Analise esse grupo 16, Paulo, e esse Capivariano, que amanhã, inclusive, pega o Olímpia dentro de casa. Amanhã o jogo está marcado para as 3 da tarde em Capivari, aliás, amanhã tem também, às 7 da noite em Santos, Portuguesa Santista e Barretos. Agora, se o Capivariano abrir amanhã
Uma outra vitória sobre o Olímpia é difícil segurar, hein, Paulo? Com certeza, vai abrir 6 pontos, ganhou bem do Você sabia Barretos. que lá tem um artilheiro, chama Romão, que marcou já acho que 24 ou 25 gols no campeonato? Verdade. Bom jogador. Aparecendo de repente um jovem. Cássio aí, né? É jovem? Aparecendo. Não, sério, não tenho. Você não tem essa informação do jogador, mas a segunda divisão é disputado por jogadores até 23 anos, né? 3 podem ser acima de 23 anos. De repente esse Romão foi um desses jogadores que está além do limite. Se tiver abaixo do limite de 23 anos, com certeza vai chamar a atenção aí de muitos clubes. Mas o Capivariano conseguiu uma grande vitória contra o Barretos, que é um time também que luta para subir a Série A3, é um time que montou um bom plantel, e o Capivariano tem a oportunidade de somar 6 pontos. Joga contra o Olímpia, que empatou dentro de casa, contra a Portuguesa. O Olímpia também tem a necessidade de pelo menos trazer um ponto de Santos, né, de Capivari, para não de Santos para jogar contra a Portuguesa, para não deixar de repente a Portuguesa também abrir aí 3 pontos sobre o seu adversário. Então essas equipes, principalmente o Capivariano, que venceu fora de casa, e a Portuguesa Santista, que trouxe o empate de Olímpia, são as duas equipes que despontam aí como prováveis candidatos ao acesso. É lógico, tem muita coisa que pode mudar. O Fernandópolis é uma prova disso, foi um time que virou o primeiro turno aí ganhando de todos os jogos na liderança, e no segundo turno não conseguiu manter a mesma sequência. Mas agora é uma reta final do campeonato, aí já começa a pesar muito o plantel, suspensões, contusões, e quem tiver realmente com tudo em dia, quem tiver todos esses ingredientes, pode conseguir o acesso. A Portuguesa Santista está tentando voltar, um time que já foi da primeira divisão também, hoje está na segunda, está muito próximo de voltar também à Série A3, para começar a sua escalada, para quem sabe voltar à elite. E o Capivariano também, né? É um time aí que já teve projeção no passado e de repente está numa boa situação. O Olímpia também, o Barretos, são todas equipes, não vamos dizer grandes equipes, mas são equipes tradicionais, né, que disputam aí sempre o Campeonato Paulista. Mas quem saiu na frente, fora de casa, quem conseguiu bom resultado, acho que já deu um grande passo para conseguir o acesso. É o grupo 17, né? Tem Guaçuano e Primeira Camisa amanhã, às 8 horas da noite, e tem Independente e Votuporanguense amanhã também, às 8 horas da noite. Nesse grupo 17, a Votuporanguense e o Primeira Camisa saíram na frente com 3 pontos. O Guaçuano e o Independente, nenhum ponto. Eu tenho a impressão seguinte, como a Votuporanguense vai pegar o Independente fora de casa e o Primeira Camisa vai enfrentar o Guaçuano fora de casa, quer dizer, duas equipes que perderam na primeira rodada, né, Paulo? Vão jogar em casa agora contra duas equipes que venceram na primeira rodada. Agora, se nós tivermos aqui o Primeira Camisa ou a Votuporanguense ganhando jogos fora de casa, eles vão se confirmar como favoritos para subir para a Série A3, né, Paulo? Com certeza. E quem jogou dentro de casa desse grupo fez o seu dever, né? A Primeira Camisa, que é um time que tem por objetivo maior revelar jogadores, venceu o Independente por 2-0, e o Votuporanguense, do Carlos Henrique, né? Atacante do... Tá lá? Tá lá. Carlos Henrique faz bastante gol também, né? Tem feito bastante gols para a Votuporanguense, venceu por 5-3, acho que a Votuporanguense também é um sério candidato ao acesso. Teoricamente, se o time tem que fazer o dever de casa, amanhã o Guaçuano e o Independente tem que vencer. Porque se não vencerem, essas duas equipes, o Primeira Camisa e o Votuporanguense, podem abrir de repente 6 pontos, podem pontuar, ficar na liderança com 6 pontos e deixando os dois adversários, o Guaçuano e o Independente, com 0 ponto. Aí fica numa situação muito confortável essas duas equipes. Quem sabe aí a Votuporanguense, a gente torcia para o Fernandópolis voltar, né, que é o time que tinha os penapolenses, lá tinha o Dominguinho jogando lá, infelizmente não conseguiu a classificação. Nossa torcida agora é para Votuporanguense, para o Olímpia, que são equipes aqui da nossa região. Votuporanguense começou muito bem, apesar de ter sofrido 3 gols dentro de casa, mas fez 5, mostrou poder de fogo, e se amanhã conseguir mais esse bom resultado, vai ficar aí com 50% do caminho andado. Muito bem, nós temos até a próxima rodada, que nós já falamos aqui, né, Nazinho? Mas só para confirmar, bota na tela lá: Capivariano, Olímpia, Portuguesa Santista, Barretos, Guaçuano, Primeira Camisa, Independente e Votuporanguense. A rodada todinha vai ser disputada amanhã, a segundona paulista, ou a 4ª divisão do futebol paulista. Eu prefiro falar assim, né? A 4ª divisão do futebol paulista. Nós vamos a mais um intervalinho. Na sequência, nós vamos voltar para falar de Olimpíada Escolar. E vamos falar também no terceiro bloco do programa, além da Olimpíada Escolar, que começa na sexta-feira aqui em Penápolis, vamos falar um pouquinho de Copa Paulista de um modo geral.
E no último bloco a gente vai abordar só as notícias do CAP, que já pensa em 2012. Um programa polêmico e de credibilidade. É assim no Telescópio, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 7 da noite ao vivo. No comando de João Delia, médico e político de prestígio, Dr. Edson Geraisati, político renomado da nossa região, e Nazi Said, empresário de sucesso. Com esta equipe formada, o Telescópio é um programa analítico e crítico sobre os assuntos pertinentes à população em geral, que participa lançando suas dúvidas em tempo real para a nossa equipe de jornalismo. Faça parte da história de Penápolis e região, inserindo sua marca a um produto de prestígio do Canal 23, onde está a sua melhor imagem na TV e na internet. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Farmaflora, farmácia de manipulação, lança um desafio para você. Mude sua vida agora. Tecnologia, acompanhamento médico, nutrição, atividade física. Emagreça com saúde. Nazi Said e Juliana Navarro vão mostrar que isso é possível. Atitude, superação, compromisso. Sua vida também pode mudar. Só depende de você. Farmaflora, Canal 23 e você. Belan Games e componentes eletrônicos. Vendas de jogos para videogames, conserto de games, montagem de cabos diversos, controles remotos em geral, componentes eletrônicos e tudo em informática. E agora, TV por assinatura via Embratel, a partir de R$ 39,90. Belan Games,
Venha para o mundo dos games. Telefone 3652-8671, Penápolis. Muito bem, nós estamos de volta aqui pelo canal 23, né? Para o terceiro bloco desse programa. Nós vamos falar aqui a respeito de Olimpíada Escolar e vamos estar falando também sobre Copa Paulista, a definição dos 16 classificados, a formação dos grupos também, dos 4 grupos aqui. Serão 4 grupos de 4, né? Ainda na fase de turno e retorno. Depois, quando ficarem os 8, aí jogos em mata-mata, né? Jogos de ida e volta em mata-mata. Mas, Paulo Henrique, na sexta-feira, Penápolis vai começar a receber, aliás, antes, né? Já na quinta, eu tenho a impressão que já na quinta começam a chegar as delegações. Gostaria que você explicasse que tipo de evento é esse que vai movimentar Penápolis aí com mais de 3 mil pessoas novas chegando à cidade. É como se Penápolis, que tem 60 mil habitantes, a partir de sexta-feira passasse a ter 63 mil habitantes. Conta pra gente, Paulo. Olimpíada Escolar, o que é isso? A Olimpíada Escolar do Estado de São Paulo é um evento do governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Penápolis. Na verdade, é um evento organizado por 2 secretarias, a de Esportes, Lazer e Juventude, e também pela Secretaria de Educação, que reúne atletas de 15 a 17 anos da categoria infantil das escolas estaduais do Estado de São Paulo. Na verdade, estarão representadas aqui 260 escolas de 150 municípios. Né? São divididas em regiões, são 15 regiões administrativas, mais Penápolis, são 16 delegações então que disputarão. Araçatuba, Delegacia de Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Sorocaba, Campinas, Presidente Prudente, Grande São Paulo, Capital, Baixada Santista, todas as regiões do estado estarão representadas. Virão para Penápolis os campeões de cada região em 7 modalidades: handebol, futebol de salão, basquete, vôlei, atletismo, tênis de mesa e xadrez em ambos os sexos, masculino e feminino. E Penápolis vai sediar, já sediou essa mesma competição em 2008, vai sediar novamente, vai ser uma prévia dos Jogos Regionais do ano que vem, né, que Penápolis também será sede, vai servir como ensaio geral. Os Jogos Regionais é uma competição muito maior, mas essa também tem o seu vulto, são 3 mil pessoas que ficarão alojados nas escolas municipais e estaduais que foram cedidas, né, a partir de hoje, já amanhã já não tem mais aula aí nas escolas municipais e estaduais, que receberão esses atletas. As escolas foram preparadas, né, porque há todo uma logística a ser realizada, né, de chuveiros, de banheiros, de acomodações, de cozinha, mesmo porque atletas também com deficiência física podem participar, e há aí um carinho todo especial para esse segmento, né, tem que ser preparadas rampas, até ônibus especiais para levar esses atletas para disputas, e as disputas acontecerão em todas as praças esportivas da cidade, em todos os ginásios de esportes, incluindo o Clube Penapolense, Carlito Petter, Centro de Lazer, quadra coberta da FUNEP. No estádio será realizado o atletismo, né, além da Associação dos Aposentados e Pensionistas, que receberá as competições de tênis de mesa. No CAICAN também haverá disputa. Enfim, é uma competição que demanda do governo do estado a quantia de R$200 mil, né, esse dinheiro o governo manda, há uma contrapartida do município de R$50 mil, todo ele empregado aqui em Penápolis. É importante também ressaltar que todo o trabalho de divulgação, de material gráfico está sendo realizado em Penápolis, camiseta também, a alimentação está toda sendo comprada aqui, enfim, valoriza também o comércio de Penápolis. E a grande abertura está marcada para sexta-feira, às 8 horas da noite. E o que nós vamos ter lá, Paulo, nessa abertura? Nós vamos ter várias atrações, Célio, para começar aí, antes da abertura oficial, nós vamos ter Números Circenses, né, que é um grupo que é de Campinas, um grupo que faz apresentação aí pelo país inteiro, e nessa semana está aqui na região e vai vir a Penápolis na sexta-feira. Nós vamos ter, para a criançada que gosta, né, vamos ter mágico, malabarismo, pirofagia, enfim, muitas outras atrações também relacionadas ao circo, né? E é importante dizer, muita gente pergunta com relação ao mágico, né? Mas é aquele mágico que vai tirar
a pombinha da cartola, né? E o mágico, ele está vindo inclusive do Circo Portugal, Circo de Portugal, que o circo está em Jundiaí, né? E segundo aí o representante deles, não, ele vai fazer as mágicas quantas forem necessárias, mas ele vai dar preferência para aquelas mágicas que chamam mais a atenção do público, aquela moça que sai da caixa e aparece numa jaula, né? Essas coisas assim, mais de ilusionismo também. Então vai ser bem interessante, nós vamos ter um potente sistema de som e iluminação, nós vamos ter a apresentação da banda do Projeto Guri, que é um projeto também do governo do estado, o governo está mandando essa banda, é aqui da região também, vamos ter a apresentação do Núcleo Municipal de Teatro, dança de rua, enfim, muitas atrações estão programadas. A gente quer convidar todo mundo para comparecer às 8 horas, a partir das 8 horas no ginásio de esportes, e acompanhar também as disputas. Nos 3 primeiros dias, sábado, domingo e segunda, os jogos acontecerão em 3 períodos, manhã, tarde e noite. A partir de terça-feira, quando já reduz um pouco o número de participantes, aí os jogos começam a ser só no período da manhã e da tarde. Mas é uma competição interessantíssima, mesmo porque Penápolis vai estar recebendo gente de todas as partes do estado. E é importante, né, a gente sempre cita isso, Sérgio, aqui a gente está falando da Olimpíada, que haverá delegações em todos os bairros da cidade, né, desde o Silvia Covas, até o Jardim Pevi, Del Rey, Cidade Jardim, todos esses bairros vão receber uma delegação. E é importante que a população receba bem esses atletas, né, apesar, afinal, são menores de idade, são de 15 a 17 anos, são de 15 a 17 anos, a responsabilidade de quem toma conta, cuida desses jovens é grande, e é importante que a população colabore. Penápolis é uma cidade hospitaleira que sempre recebe bem os seus visitantes, e a gente espera que seja assim também, que durante esses 10 dias que a competição aqui acontecer em Penápolis, nós não temos aí registros, não teremos, torcemos para que isso aconteça, registros de nenhum incidente envolvendo atletas com a população de Penápolis, né? Acho que as duas partes têm que colaborar para ter uma convivência sadia e que o objetivo maior do esporte, que é a confraternização, prevaleça. Beleza, Paulo, até uma coisa até para debater aqui. Você falou a respeito de toda essa divulgação e tal. Por que nós não temos, por exemplo, a presença do Canal 23 lá, ou das emissoras de televisão de Penápolis num evento como esse, assim? Porque acho que nós não temos, né, Nazi, aqui essa questão de divulgação, né, da Olimpíada, essa coisa toda. Existe algum direcionamento para isso daí? Eu já falo isso porque, por um evento desse, né, tinha que ter uma presença lá do nosso Canal 23, né? E foi citado até na segunda-feira, né, numa reunião prévia de avaliação, encaminhamento, né, ver como que andava aí todos os procedimentos, e cogitou-se até a utilização do Canal 23 para transmissão ao vivo, né, por meio da internet, que é um meio eficaz, que chega a vários pontos, e aí os familiares dos atletas que de repente não estariam em Penápolis, estariam lá em Santos, por exemplo, poderiam acompanhar a abertura, poderiam acompanhar o noticiário. Isso foi debatido e ficou-se de a gente ver essa viabilidade, se isso é possível. Eu acho até que porque o Canal 23, a Star, tem um link direto do ginásio, não sei como é que funciona essa... Acho que é normal, né, Nazi? É só colocar o link lá e aí transmite ao vivo, né? Vamos tentar viabilizar isso. Legal, eu acho que até porque, sabe, para poder valorizar ainda mais, né? Eu acho que seria interessante, sim, né? Até bater um papo com o prefeito, ver, né, a possibilidade aí de nós termos esse trabalho aí do Canal 23, até seria um incentivo aqui para a gente também. Nós estamos começando um trabalho aqui na área esportiva, seria muito legal que isso acontecesse, acho que ajudaria bastante na divulgação. Bom, mas Paulo, enfim, essa é a categoria infantil. E tem outras categorias? Essa tipo de Olimpíada? É a Mirim, né, a categoria Mirim. Vai ser disputada onde? Já foi. Foi em Botucatu. Botucatu. E a final estadual da categoria infantil, que é mais interessante, é uma idade maior, os jogos são melhores, né? Nós teremos também na presença, o comitê organizador aí tentou trazer o Ricardinho do Vôlei Futuro, né, para participar da abertura. Infelizmente o Vôlei Futuro joga no sábado, né, e aí o time vai viajar, mas nós vamos ter a presença aqui de uma jogadora da seleção brasileira, do basquete de Araçatuba, mas que foi convocada recentemente também para a seleção brasileira. Então será mais uma atração
na abertura. Então a gente convida todo mundo para participar e vamos amanhã tentar viabilizar essa questão aí do Canal 23 para transmissão ao vivo. Aí a gente tem tempo de divulgar nas delegações, técnico, né? Na divulgação, que terá transmissão ao vivo pela internet, que seria realmente uma forma de valorização da competição também. Agora, Paulo, são várias modalidades? São né? 7 Como modalidades. Você explicou, né? São 7 modalidades, na verdade, Sérgio. As 4 de quadra, handebol, basquete, vôlei e futebol de salão, masculino e feminino. O atletismo, que se divide em 100 metros, 200 metros, 400 metros, enfim, são várias provas, além do tênis de mesa e do xadrez. Tá, e Paulo, o pessoal de Penápolis que vai participar, qual é a chance nossa? Porque nós vamos pegar aí equipes boas, né? Com certeza, Sérgio. As representantes de Penápolis, eles foram definidos também, a exemplo de outras regiões, os campeões, né? Então temos aquelas escolas que sempre se destacam em competição, né? O vôlei feminino e masculino, por exemplo, do Carlos Sampaio, tem uma equipe muito forte, mesmo porque no início do ano, acho que as escolas também se prepararam para isso, concentraram todos esses jogadores de melhor qualidade numa escola só, né? Isso aconteceu aqui em Penápolis também. Por exemplo, o vôlei, todos os meninos e as meninas que jogam vôlei vão estudar no Carlos Sampaio, ou quem joga no futebol de salão vai estudar no Ione, né? Para que não haja aí uma divisão de forças, porque quando chega num estágio desse, né, você joga, por exemplo, contra Campinas, é uma cidade que tem a possibilidade de montar uma equipe muito forte, assim como o Grande São Paulo. Então a possibilidade realmente, se não houver essa união de forças, muito difícil Penápolis chegar. Nas modalidades individuais, não. Modalidades individuais depende do próprio atleta, depende do treinamento dele. Tênis de mesa, do xadrez também. Mas eu acho que as maiores possibilidades de Penápolis é no vôlei do Carlos Sampaio e no futebol de salão do Ione. Beleza. Sexta-feira então, né? Abertura. Sexta-feira, 9 horas, entrada franca, uma grande festa. Todo mundo está convidado, né? Isso. Oficialmente começa às 8 horas, mas antes nós vamos ter todos esses números circenses aí que a gente acha que vai ser interessante, vai atingir uma classe, uma categoria que é de jovens, né, de crianças que gostam de número de circo, que vai pedir para o pai levar. Então, e os jogos já começam logo depois? Não, na sexta-feira só não tem abertura. Nada, só abertura. No sábado a partir das 8 horas. Beleza, sábado a partir das 8 horas da manhã, as competições então, Olimpíada Escolar, na categoria infantil, muito legal essa iniciativa do governo do estado e parabéns para Penápolis que conseguiu trazer para cá uma competição deste nível, né? Bom, vamos passar então de Olimpíada Escolar. O programa aqui está bem legal hoje, a gente está debatendo o futebol, mas já falamos de Olimpíada também. Vamos voltar a falar de futebol. Eu vou agora me ater aqui a campeonato, a Copa Paulista. Nós tivemos no final de semana, bota na tela aí, Nazi, os resultados da Copa Paulista. No grupo do CAP, o grupo 1, Noroeste 2, 15 de Jaú 0, Catanduvense 2, o CAP 4, Linense 1, Rio Preto 0, Oeste 3, Santa Cruzense 0. É engraçado que nesse jogo aí do Oeste, até 25 do segundo tempo, o CAP estava se classificando, porque o jogo do Oeste contra a Santa Cruzense estava 0-0. E eu até não estava botando muita fé, porque eu falei a Santa Cruzense aqui no jogo contra o CAP também estava 0-0 e de repente levou de 3, né? E lá foi a mesma coisa, levou o primeiro, levou o segundo, levou o terceiro. Em 10 minutos o Oeste marcou 3 gols e acabou fazendo 3-0. Paulo, alguma surpresa aí nessa classificação? Acho que essa grande surpresa foi a eliminação do CAP, né? Tido e apontado como a equipe que poderia chegar, né, Paulo? Com relação aos resultados do final de semana, resultados todos normais, né? O CAP venceu fora de casa, o Catanduvense muito fraco, né? E as outras equipes, o Linense jogou com um time reserva, né? Venceu, mas deu para o gasto, venceu o Rio Preto por 1-0, e o Noroeste e o Oeste acabaram fazendo a sua parte. Mas como você falou, a grande surpresa realmente foi a desclassificação do CAP pelo projeto que foi criado no começo do ano e pela base que o time manteve da Série A3. A gente vai falar da desclassificação do CAP no último bloco do programa. Grupo 2, vamos ao grupo 2, resultados então, Nazi, do grupo 2, Ferroviária 0, Comercial 0, os dois times se classificaram, Batatais 0, Francana 1, no clássico lá, né? Uma cidade fica distante da outra 40 quilômetros, é como se fosse aqui Lins. Batatais 0, Francana 1, Botafogo 3, São Carlos 2, né? Então, na classificação dessas equipes aí, né? Nós tivemos a classificação, só confirmando aqui, nós tivemos a classificação de Francana, né? Desse grupo, a Francana,
A Ferroviária também se classificou. Nesse grupo se classificou o Velo Clube e nesse grupo se classificou também o Comercial. Botafogo de Ribeirão, apesar da vitória, ficou de fora. Grupo 3 agora, Nazi. Palmeiras 1, Internacional de Limeira 0. Palmeiras classificado. Ituano 0, Barbarense 1. Apesar da vitória, o Barbarense ficou de fora. O Ituano se classificou. O 15 de Piracicaba bateu o Itaperense 2-1. O 15 também se classificou nesse grupo. A outra equipe que se classificou nesse grupo foi o Audax, né? Que se classificou nesse grupo também. Desculpa, Audax nada. Red Bull se classificou nesse grupo aí, não jogou na rodada, mas acabou conseguindo a sua classificação. Grupo 4 agora, bota na tela. São José 1, Audax 1, Paulista 2, Juventus 2, o time do Reinaldo empatando. No caso do primeiro resultado, São José 1, Audax 1, Audax se classificou, Paulista e Juventus, os dois se classificaram. Corinthians 1, Grêmio Osasco 0, os dois estão fora. São Bernardo 2, Taubaté 1. Nesse grupo, São Bernardo, Paulista, Audax, e agora, volta o 4 aí, por favor. Isso. Audax, Paulista, Juventus e São Bernardo se classificaram. Composição dos grupos agora, e já com a rodada marcada. Olha que judiação, né? A gente era para estar aqui no grupo 6. O grupo 6 tivéssemos nos classificados em quarto lugar, como o Oeste se classificou, né? Embora eu acho que o CAP tinha time para ficar em segundo, até primeiro lugar aí. Bom, no grupo 5, do grupo do CAP, que se classificou, nós vamos ter a presença da Internacional de Bebedouro. Nesse grupo 5 nós temos Audax, Inter de Bebedouro, 15 de Piracicaba e Comercial. Os jogos do final de semana. O Audax pega a equipe da Inter de Bebedouro. Onde é que o Audax está mandando os jogos, hein? São Paulo mesmo? Eu desconheço. Ou está mandando em Jaguariúna. Quem está mandando em Jaguariúna? É o Red Bull? Não, Red Bull em Campinas. Em Campinas. Então é o Audax que está mandando em Jaguariúna. Audax e Inter de Bebedouro, 15 de Piracicaba e Comercial. São os times, então, deste grupo 5. Audax, Inter de Bebedouro, 15 de Piracicaba e Comercial. Eu aponto aqui, Paulo, honestamente falando, pela camisa, pela tradição, Comercial e 15 de Piracicaba como favoritos para ficarem entre os 8 no mata-mata. Eu também, porque o time do Audax também é um time jovem, e o Inter de Bebedouro, que acho que fez uma grande campanha na primeira fase, vai sentir agora realmente o peso aí da camisa do Comercial, que não começou bem o campeonato, né? O Comercial foi um time que veio se recuperando. O 15 de Piracicaba foi um time que teve uma atuação mais regular durante o campeonato. Eu acho que tem tudo para passar essas duas equipes também, pela tradição que tem. Agora, Paulo, interessante é que Comercial, 15 de Piracicaba, todos se classificaram com menos pontos que o CAP, né? Com certeza, né? Mostra também um equilíbrio, de repente, desses grupos, né? Porque do grupo e a disparidade no grupo do CAP, porque o quinto colocado ficou 13 pontos na frente 12 pontos na frente do sexto colocado. É verdade. Essas 5 equipes que acabaram brigando pela vaga, o CAP ficou fora, mas as outras equipes, Catanduvense, Rio Preto, próprio Catanduvense, Rio Preto, 15 de Jaú, equipes muito fracas que perderam muitos pontos aí para muitas equipes. Então essa é a disparidade. Todas essas equipes que chegaram na frente, a maioria delas venceram esses adversários. Infelizmente foram essas equipes aí que não ganharam nada, que eliminaram o CAP. E nos outros grupos, como eu disse, o Comercial pegou uma época aí que estava lá embaixo na classificação e de repente se classificou, mesmo acontecendo com o Botafogo, que alternou, chegou a ser quem líder. Quem reagiu também, que ficou fora várias rodadas, no final quem entrou foi a Ferroviária também. Então essas equipes mostraram muita estabilidade durante o campeonato e qualquer uma dessas equipes, desses grupos, poderiam se classificar. Classificou quem teve melhor sorte na última rodada, já que a diferença de pontos entre eles era muito pouca. O grupo 6 tem Oeste, Velo Clube, Juventus e Red Bull. Oeste de Itápolis, Velo Clube, Juventus e Red Bull. Inclusive esse era o grupo do CAP. Se o CAP tivesse se classificado em quarto lugar, pegaria Velo Clube, Juventus e Red Bull. E para dizer a verdade para você, o CAP ficaria entre os 8, né? Porque eu acho que são 4 equipes aqui. O Oeste pega o Velo Clube no dia 6. Esse jogo está marcado para o dia 6, então na sexta-feira, né? Na sexta-feira tem Oeste e Velo Clube Rio Clarense. 6 é quinta-feira. É quinta-feira, desculpe. Quinta-feira tem Oeste e Velo Clube e tem Juventus e Red Bull no domingo, no sábado às 3 horas da tarde. Então Juventus e Red Bull no sábado, 3 horas da tarde. Nesse grupo, Oeste de Itápolis, Velo Clube, Juventus e Red Bull, Paulo. O Velo Clube e o
Red Bull foram equipes que sempre se mantiveram na frente, né? Foram times que, se não foram líderes na maioria do campeonato, mas foram times que nunca fizeram má campanha, estiveram abaixo da média. Então o Velo Clube é um time que chegou a liderar o seu grupo por algumas rodadas. O Red Bull também tem uma clube que subiu, né, junto com o CAP para 2. Tem uma boa estrutura também o Red Bull. Acho que o Juventus é um time muito estável também, um time que de repente se classificou, mas é um time que há muito tempo também não tem obtido bons resultados. Eu acho que nesse grupo, o Oeste, utilizando seus jogadores principais, tem boas possibilidades de subir. Eu acho que é ao lado do Velo Clube. Muito bem. Agora, se classificar. Agora, se não utilizar os jogadores, eu penso que o Red Bull e o Velo Clube são os favoritos. O Juventus está atrás. Grupo 7, os classificados, né? A formação do grupo: Noroeste de Bauru, do grupo do CAP, Paulista, Ferroviária e Ituano. Né? Todo mundo queria vazar fora do Ituano, mas não teve jeito. A rodada do final de semana: no sábado, 3h30, Noroeste e Paulista de Jundiaí, em Bauru. Acho que o Paulista ganha. E a Ferroviária pega o Ituano no sábado também, 6h30, na excelente, bonita, moderna Arena Fonte Luminosa. Ferroviária e Ituano, lá em Araraquara. Paulo, Noroeste Paulista, Ferroviária e Ituano. Eu aponto Paulista e Ituano como favoritos, ou Ituano e Paulista como favoritos a ficarem entre os 8. E você, Paulo? Eu também acho que o Ituano é dono de uma dessas vagas, né? Foi o time que liderou o campeonato inteiro, tem a melhor campanha. E joga o Ricardo, goleiro, que é do CAP, jogou no CAP e que é titular hoje do Ituano. Com certeza. Eu acho que o Ituano é um time que vai conseguir se classificar, se preparou para isso, e o Noroeste acho que não vai conseguir se classificar. Acho que tem um time muito limitado no Noroeste então, também. Ferroviária e Paulista brigariam pela outra vaga. Ferroviária e Paulista acho que brigariam para outra vaga. Eu acho que até que ligeiro favoritismo pelo Paulista. Foi um time também que... Foi campeão da Copa Paulista do ano passado. E um time que cresceu ao longo da competição também. O Paulista vinha de várias derrotas seguidas, de repente começou a reagir, começou a vencer os jogos e chegou aí numa boa condição, tem um time bom. A Ferroviária alternou bons e maus resultados. Então acho que o Ituano e o Paulista são os favoritos. Paulista que joga o Reinaldo na ala esquerda e o Ferrinho na ala direita. Estão jogando lá. O Reinaldo, por exemplo, é titular. O Ferrinho eu não sei, mas o Reinaldo é titular lá. Grupo 8. Grupo que está o Linense, Francana, Linense, Palmeiras B e São Bernardo. Os jogos do final de semana: no sábado, Francana e Linense em Franca, às 6h30 da noite. E no domingo, às 11 horas da manhã, Palmeiras B e São Bernardo. É o Palmeiras B que está mandando jogos em Jaguariúna, né? E não o Audax. O Audax eu não sei nem onde é que está mandando jogos, acho que está mandando lá na Rua Javari ainda, viu? É o Palmeiras B que está mandando jogos em São Bernardo, em Jaguariúna. Então, Francana, Linense, Palmeiras B e São Bernardo, eu aponto assim, sem medo de errar, São Bernardo e Linense como prováveis classificados para outra fase. O Linense caiu no grupo fácil, Paulo. Caiu no grupo fácil. São Bernardo, que é o time também que liderou o seu grupo aí quase que de ponta a ponta. O Linense tem uma boa equipe também, uma equipe experiente. Acho que não era nem o objetivo do Linense montar uma equipe tão competitiva assim. A intenção era preparar uma equipe. Eu tive lá naquela quarta-feira, que foi 2-2, Paulo. Eu acho honestamente que do time titular que eu vi jogar lá, só tem um jogador que vai jogar a Série 1, que é o João Paulo. E ainda para compor elenco. E o Fausto, que entrou depois no final. Acho que o resto não. Mas para a Copa Paulista está bom. A Copa Paulista é um time bom. A Francana, altos e baixos no campeonato também. E a outra equipe desse grupo, Palmeiras B. Palmeiras B acho que também já foi longe nessa competição, né? Uma equipe formada também por jovens jogadores, que tentando revelar jogadores, né? Que de repente conseguiu a classificação, mas que acho que também não vai ter perna para brigar com o Linense e nem com o São Bernardo. Muito bem, está aí, portanto, Copa Paulista. A gente vai para o último intervalo e aí na sequência a gente vai voltar para falar da desclassificação do CAP, que foi o rei do empate nesta Copa Paulista. Incrível, o CAP foi o segundo time que menos perdeu no grupo e um dos times que menos perdeu em toda a competição, mas em compensação foi um dos times que mais empatou. O que mais empatou no grupo 1, aliás, o que mais empatou na competição. Incrível, o CAP empatou 7 vezes. E isso acabou tirando o CAP da próxima fase da Copa Paulista. A gente vai abordar a desclassificação do CAP e o trabalho para a formação do plantel para a Série A2 do ano que vem.
Um programa polêmico e de credibilidade. É assim no Telescópio, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 7 da noite ao vivo. No comando de João Delia, médico e político de prestígio. Dr. Edson Geraisati, político renomado da nossa região. E Nazir Said, empresário de sucesso. Com esta equipe formada, o Telescópio é um programa analítico e crítico sobre os assuntos pertinentes à população em geral, que participa lançando suas dúvidas em tempo real para a nossa equipe de jornalismo. Faça parte da história de Penápolis e região, inserindo sua marca a um produto de prestígio do Canal 23, onde está a sua melhor imagem na TV e na internet. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovare e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovare traz saúde e beleza ao seu alcance. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Farmaflora. Farmácia de manipulação lança um desafio para você. Mude sua vida agora. Tecnologia. Acompanhamento médico. Nutrição. Atividade física. Emagreça com saúde. Nazir Said e Juliana Navarro vão mostrar que isso é possível. Atitude. Superação. Compromisso. Sua vida também pode mudar. Só depende de você. Farmaflora, Canal 23 e você. Belan Games e componentes eletrônicos. Vendas de jogos para videogames, conserto de games, montagem de cabos diversos, controles remotos em geral, componentes eletrônicos e tudo em informática. E agora, TV por assinatura via Embratel, a partir de R$ 39,90. Belan Games, venha para o mundo dos games. Telefone 3652-8671, Penápolis.
Beleza, estamos de volta aqui pelo canal 23 no Star News Esporte. Agradecer mais uma vez ao pessoal da Clínica Cial, que a partir de hoje é parceiro da gente aqui no Star News Esporte. Um abraço lá para o Dr. Augusto, toda a equipe da Clínica Cial. Tratamento dentário Clínica Cial é uma clínica realmente fantástica. Você que precisa fazer o tratamento dentário pode procurar a Clínica Cial ali pertinho da Praça Carlos Sampaio Filho. Um abraço para o Dr. Augusto e toda a equipe dele lá da Clínica Cial. Bom, vamos falar agora sobre a eliminação do CAP, né, Paulo? E o futuro do CAP agora. Vamos abordar tudo isso aqui. Antes de nós falarmos da eliminação do CAP, temos os resultados finais do Campeonato Brasileiro da Série B na tela. Icasa 1, Vila Nova 0, Duque de Caxias 0, Paraná 0, Goiás 2, Ponte Preta 1, Vitória 1, Grêmio Barueri 2, Salgueiro 0, Boa Esporte 1, Esporte 1, São Caetano 3, né? Guarani 3, Náutico 1, belíssima vitória do Guarani, Americana 1, Bragantino 1, Portuguesa 2, Asa 0, Portuguesa mais líder do que nunca, Criciúma 3, ABC 1. Portuguesa 57, Ponte Preta 49, Americana 48, junto com o Náutico. O Boa Esporte tem 45, o Esporte 43, o Bragantino 42, o Criciúma 41, os 8 melhores. Zona de rebaixamento, São Caetano 33, só que o Goiás também tem 33, critério de desempate só. O São Caetano está com 33, né? O Vila Nova 29, o Salgueiro 25, o Duque de Caxias, na minha opinião, virtualmente é rebaixado com 12 pontos ganhos até agora. Faltam 10 rodadas, 30 pontos em disputa no Brasileiro da Série B. Paulo Henrique Sanches, o CAP ficou de fora. Aliás, classificação aí da Copa Paulista, né, Nazi? Vamos botar na tela aí. Inter de Bebedouro terminou com 35 pontos, o Linense 33, o Noroeste 29, o Oeste 28, junto com o CAP. Eu vou explicar por que o CAP ficou fora. Está vendo ali naquela primeira coluninha? O V é número de vitórias. O Oeste tem 8, o CAP teve 7. Veja que o Oeste empatou 4 jogos, o CAP empatou 7. Veja que o Oeste perdeu 4 jogos, o CAP perdeu só 2. Veja que o Oeste marcou 26 gols e o CAP marcou 29. Veja que o Oeste levou 15 e o CAP levou 16. O CAP levou um gol a mais do que o Oeste de Itápolis. O Rio Preto com 15, Santa Cruzense 10, Catanduvense 10, 15 de Jaú 7. Campanha do CAP, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Marcou 29 gols, sofreu 16, um saldo positivo de 13. O terceiro melhor saldo de gols da competição, Paulo. Mesmo assim, o CAP ficou fora. É verdade, e tem o menor número de derrotas no grupo 1, o CAP, né, apenas 2 derrotas, tem o melhor ataque, com 29 gols. Só perde para o Linense. Só perde para o Linense. O Linense marcou? O Linense marcou, você quer ver? Bota na tela, o CAP marcou 29, o Linense marcou 35, me parece. A classificação, Nazi, de novo, isso. O Linense marcou 39 e o CAP marcou 29. Marcou 10 gols a mais. Tem o segundo melhor ataque, o CAP, e tem a terceira melhor defesa, e só perdeu no critério de número de derrotas só para a Inter de Bebedouro, que perdeu um jogo. O CAP perdeu só 2 e mesmo assim ficou fora. É o número de empates, né? Muitos empates, 7 empates ao longo do campeonato. E a gente não pode nem dizer que é por falta de oportunidades de gol, porque o CAP acabou fazendo aí, tem a segunda melhor ataque do campeonato. É que realmente nos jogos em que precisava vencer, o CAP não teve competência para vencer os jogos. Né? Aquele empate com o 15 de Jaú, né, Paulo? 0-0 lá em Jaú. Aquele empate com a Santa Cruzense, 1-1. Os 2 empates com o Rio Preto, pô. O Rio Preto é um time muito fraco. O Rio Preto veio aqui, empatou aqui, o CAP foi lá e empatou lá também. Uma apresentação muito ruim. Mesmo assim, em todas essas partidas, as oportunidades de gol apareceram. E o CAP saiu na frente contra o Rio Preto, e o CAP saiu na frente contra a Santa Cruzense. Né? Não conseguiu marcar contra o Rio Preto aqui, não conseguiu marcar contra o Noroeste aqui, não conseguiu marcar contra o 15 de Jaú lá. Empates em 0-0. Mas em 2 oportunidades, o CAP saiu na frente em 2 jogos, né, Paulo? É verdade. Então o CAP acho que acabou ficando aí pelo meio do caminho pelas suas próprias pernas. Né? Infelizmente, aí, nesses jogos em que o CAP empatou, não conseguiu vencer, em algumas oportunidades. Não tinha nem o Luciano Gigante, nem o Fio em boa fase. Né? Os 2 jogadores aí que eram responsáveis pela maioria dos gols na Série A3, nesta Copa Paulista, não corresponderam às expectativas. O Luciano Gigante ainda acabou em algumas oportunidades se sobressaindo, se recuperando. O mesmo, infelizmente, não aconteceu com o Fio. E o CAP, no setor de ataque,
tinha ainda algumas deficiências que poderiam, na eventualidade, numa boa atuação desses jogadores, suprir. O Romário acabou sendo um bom nome, que acabou aparecendo aí, resolvendo a situação em algumas oportunidades, mas ainda foi muito pouco para que o CAP conseguisse vencer. Então, time que empatou com o 15 de Jaú, com o Rio Preto 2 vezes, com a Santa Cruzense, infelizmente foi um time que acabou se perdendo pelo caminho, ficando aí sem se classificar pelas suas próprias pernas. Chegou na última rodada com chances de classificação, mas já dependendo de outras equipes, e aí as outras equipes não tropeçaram como a gente esperava e o CAP ficou de fora. Então, um campeonato de 3 pontos. Se você perde 2 jogos, mas de repente ganha 3 seguidos, ou ganha 3, é melhor do que você empatar os 5, né? Porque aí você não soma praticamente nada. Então fica aí a lição, que em algumas oportunidades até também o CAP poderia ser talvez um pouco mais ousado, né? Nessas partidas, por exemplo. Você chegou a comentar isso em algumas oportunidades, que em algumas oportunidades o técnico Iturralde poderia abrir mão dos 3 zagueiros para tornar a equipe mais ofensiva, mas a gente entende também, pelo outro lado, que faltavam peças de reposição para compor essa nova formação tática. E aí, aquele plantel reduzido que o CAP tem também contribuiu para que esses empates acontecessem, porque faltavam opções melhores no banco de reserva, opções que poderiam mudar o panorama do jogo. Agora, muito Paulo, poucos foram as alterações que foram feitas e que surtiram resultado. Agora, Paulo, com o time que o CAP tinha, com a base da A3, com a fragilidade dessa Copa Paulista na primeira fase foi horrível a Copa Paulista, né? Para dizer a verdade para você, eu não tinha dúvida da classificação do CAP. Eu achava que o CAP ia fazer 22 jogos tranquilo nesta Copa Paulista. Olha, bom, da primeira para a segunda fase classifica, né? E quando eu vi a bola rolar, piorou, né? Porque realmente, tirando os 5 times aí que brigaram, os outros times eram horrorosos, né? Mas eram muito ruins, né? E coincidentemente o CAP perdeu pontos para essas equipes, para Rio Preto, para Santa Cruzense, só não perdeu para Catanduvense, né? E para o 15 de Jaú, né? Agora os times eram horríveis de se ver. O nível técnico da Copa Paulista foi muito ruim. Para dizer a verdade, eu vi 2 bons jogos de qualidade do CAP. CAP e Oeste de Itápolis, o CAP ganhou lá de 2-0. Eu gostei muito da equipe do CAP e gostei muito do primeiro tempo do jogo CAP e Linense. Tirando isso, foi uma peladeira danada. Você só viu pelada aí, bico, balão. É uma coisa horrível que a gente viu nessa Copa Paulista. Minha opinião, não sei a sua. Eu vi 2 jogos bons de boa qualidade. CAP e Linense em Lins, né? Não vou falar nem do 5-3 aqui, foi um jogão também, mas com muito problema de arbitragem. Em Lins, que também teve problema de arbitragem, mas no primeiro tempo, muito bom dos 2 times, CAP e Linense, e CAP e Oeste de Itápolis. Para quem gosta de futebol, os 2 jogos que o CAP fez, os melhores jogos do CAP foram fora de casa. Contra o Itápolis, o Oeste de Itápolis, na segunda rodada, o CAP ganhou de 2-0 lá, numa segunda-feira à noite, estava um frio danado, e o jogo em Lins também, numa quarta-feira à noite, Paulo. É verdade, os outros jogos deixaram a desejar, mas justamente por essa falta de opção. O CAP tinha um time bom, manteve a base da Série A3, mas não adianta a gente voltar a falar dos problemas que o time enfrentou extra-campo, né? Mesmo aí com a separação do grupo de jogadores, a falta que um gerente de futebol fez para ter esse time sob controle, tudo isso a gente já foi dito aí ao longo do campeonato. Então acho que se o nível da Copa Paulista não foi dos melhores, o nível de organização do CAP também deixou a desejar nesse ponto. Então aí eu acho que juntou aí essas 2 coisas ruins acabaram decretando a desclassificação. E as 2 coisas é bom lembrar por causa da falta de dinheiro, né? Com certeza. Porque o fato do CAP ter saído do hotel que estava indo tão bem foi porque o hotel custava um X e na casa, mesmo sendo no Residencial Village, que é o bairro mais caro para se morar em Penápolis, mesmo sendo lá em uma casa que tem piscina, tem 5 banheiros e tudo mais, a realidade é que o CAP economizou, pagava 3 vezes menos de aluguel na casa lá no Village do que no hotel. Só que no hotel tinha aquele negócio, né? Cada jogador tinha a dupla dos jogadores que ficavam em cada quarto, né?
não tinha problema. Numa casa, o que acontece? Moram lá 15, 16 pessoas. Não dá para você separar, apesar que a casa tinha vários quartos, mas não dá para você separar muito, então o jogador acaba chegando, o outro está a fim de ver televisão, o outro está a fim de ficar no computador, enfim, isso acaba atrapalhando enormemente. Mas por que foi para casa? Porque não tem grana, não tinha grana para continuar pagando o hotel. Por que não teve gerente de futebol? O Júlio Rondinelli saiu, mas aí por que não houve a contratação de um gerente no nível do Júlio Rondinelli? Porque não tinha dinheiro. O CAP não tinha recursos para isso. Então a grande realidade é essa, né? Faltou recursos. E mesmo assim, o CAP, desses 5 times que brigaram aí, o CAP, tirando o S de Itápolis, que tem um elenco de Série D, é o time que mais gastou. Eu acho até que mais que o próprio Linense. Ou se teve um time que gastou igual, foi o Linense dentro dessa Copa. Mas dos times que ficaram fora, todo mundo tinha um orçamento 40% do que o CAP gastou na Copa. Ou seja, o CAP gastou cerca de 50 mil por mês, essas equipes que ficaram de fora gastavam 18, 15, 17, 20 mil reais por mês para manter o time. Quer dizer, uma mixaria, né, se você considerar. O CAP não, o CAP gastou 50 mil só com pagamento de comissão técnica de jogadores. E quando a gente fala de alojamento, volta atrás aquela questão da acomodação, do alojamento do estádio, que a gente disse aqui, que o CAP não ia, jogadores do CAP não iam utilizar aqueles alojamentos, que foi aí tão cobrado, né, pela diretoria do CAP. Está servindo hoje para o time sub-20, né? Time sub-20, mas que a ideia inicial era acomodar realmente os jogadores do CAP, sair do hotel e ir para lá. Que seria, bem da realidade, até eu acho que de certo ponto melhor, que os jogadores ficariam mais juntos, mais concentrados. Melhor do que na casa. Com certeza, melhor do que na casa. Uma área mais central, todo mundo junto, e acho que quando estão todo mundo junto, há uma unificação, união dos jogadores, cada um acaba se conhecendo melhor, tornando-se amigo melhor, e era uma família, como a gente dizia, que o CAP tinha na Série A3, e essa de repente foi rompido com essa divisão de jogadores. Isso foi fundamental para que os problemas extracampo acontecessem, porque o CAP de repente os jogadores ficaram sem vigias, vamos dizer assim, né? Ficaram soltos, sem ter alguém para coordená-los na casa. Então isso realmente aconteceu e foi um dos fatores que provocaram com essa falta de dinheiro que você falou. A gente entende que a Copa Paulista é um campeonato deficitário, né? A torcida não pegou, aparece, né, Paulo? Não pegou. Primeira fase, agora é que ia começar, né? Se classifica para uma segunda fase, talvez. E havia até a expectativa que pudesse ser diferente, pela campanha que o CAP fez na Série A3, quando conseguiu levar 7 mil torcedores na final, né? E a gente até dizia, se 20% desses torcedores que vieram na final continuarem acompanhando o CAP vai ter aí 1.400 torcedores por jogo, né? Se todos os 20% pelo menos continuassem seguindo o CAP. Não aconteceu porque na primeira fase da Copa Paulista os jogos são muito ruins, como você mesmo disse, ia melhorar agora, os jogos iam passar a ser decisivos, as equipes melhores se classificaram, os jogos iam ser de melhor nível técnico e a torcida com certeza voltaria ao estádio. Como voltou contra o Linense, que foi um jogo de melhor qualidade que nós tivemos aqui em Penápolis, que apareceu e compareceu ao estádio. Eu acho que daqui para frente a torcida voltaria a acompanhar. Infelizmente o CAP não deu essa oportunidade para a torcida. E atrapalhou um pouquinho também a questão da acomodação, né? Você vê, a gente reclamava que bancada coberta, precisava de reforma, tirar aqueles pilares, né? Fazer ali moderna, tal, vai fazer, até o final do ano a empresa tem que entregar o serviço, mas você vê, aquela cobertura ali, bem ou mal, né? Mas muita gente no estádio se acomodava ali, né? E esse torcedor acabou se afastando um pouco, isso aí acabou atrapalhando de uma certa forma. Paulo, 2 aspectos que eu quero falar com você. Estádio Municipal Tenente Carriço, dia 25 de outubro está marcada a vistoria. O campo tem que ter 15 mil lugares. O campo hoje do CAP tem 8 mil lugares. Faltam 7 mil lugares para serem completados, o que é um absurdo, diga-se de passagem. Essa exigência da federação, teve um desabafo do prefeito de São Carlos, e ele tem razão. Porque, que absurdo isso, né? Você exigir 15 mil lugares para disputar um Campeonato Paulista da Série A2, em que a média de público da A1, Campeonato da A1, da Elite, você tira os jogos finais,
Campeonato que tem Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Você sabe qual que foi a média de público do futebol paulista? Do Campeonato Paulista da primeira divisão? 11 mil pessoas. 11 mil pessoas, a média de público da primeira divisão. Sabe qual foi a média de público do Campeonato Paulista da Série 2? Porque eu tive a pachorra de levantar. 4.600 torcedores. Média de público. Isso contando com os jogos finais, com todas as partidas. 4.600 lugares. Como é que a federação tem essa imbecilidade? Porque para mim é uma imbecilidade isso daí. De exigir no campo de futebol que se tenha 15 mil lugares para disputar um campeonato que tem média histórica. Nazi, é média histórica de público de 4 mil pessoas. Como é que pode exigir 15 mil? Mesmo numa primeira divisão, que você tem uma média de uma exigência de público também do mesmo da A2, 15 mil lugares, para quê? Mas vamos ainda admitir que numa primeira divisão, Paulo, isso possa ser uma regra. Porque tem ainda a média de público 10, 11 mil pessoas, histórica. Não é que foi no campeonato passado, não, por causa da crise mundial, nada disso. Histórica, a média de público. 10 mil pessoas na primeira divisão. É uma média histórica ao longo dos anos, né? Aí você pega, só lota na verdade quando vem um time grande jogar na cidade. O resto dá aquele público que daria se fosse na A2, na A3, dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é isso aí, dependendo da campanha do time. Mas é uma imbecilidade, essa exigência. O prefeito de São Carlos, ele está certo, ele está correto. Lógico que o João Luiz já disse aqui, como prefeito de Penápolis, que não vai peitar essa situação. São Carlos que vai peitar. São Carlos que não vai fazer os outros 5 mil lugares, né, lá no estádio Luizão. O prefeito de Penápolis está tomando algumas medidas aí. Evidentemente que há um receio, né? Mas olha, eu acho que tinha que ter um levante de todo mundo. Um levante dos prefeitos. Porque a Federação Paulista bate no peito. Não vai ter esse negócio político aqui não, porque não vai ter isso, não vai ter aquilo. Só que a Federação Paulista de Futebol, que fica localizada num prédio na Brigadeiro Luiz Antônio, você está entendendo? E que tem, já foi da Brigadeiro Luiz Antônio, que hoje tem um prédio ali perto da Marginal, que é belíssimo, que é rica, uma federação que é rica. Barra Funda. Né? Hoje está na Barra Funda. Era na Brigadeiro Luiz Antônio, era um prédio acanhado. Hoje está na Barra Funda, um baita de um prédio lindo, maravilhoso lá, que deve custar milhões e milhões de reais. Então eles estão pouco se lixando para o futebol do interior. E ainda assim fazem essa exigência absurda, porque isso é um absurdo, gente. Eu não estou aqui defendendo que isso, aquilo não. Mas um regulamento de campeonato, para que você exigir 15 mil lugares no estádio de futebol? Para que você bater no peito? Se não tiver, nós vamos convocar os... Sabe o que tinha que acontecer? Você sabe o que tinha que acontecer? Se esses presidentes de clubes, se esses prefeitos dessas cidades, né, fossem corajosos, tinham que todo mundo peitar, fazer um levante. Eu duvido que se fizer um levante desse, que a federação vai encarar a bocada. Vai ter que recuar. Sabe por quê? Porque são argumentos que vão ser usados. Como é que você exige 15 mil lugares num campeonato que tem média de público de 3.500, 4.000 pessoas? Como que você exige num campeonato e que na fase de classificação não é isso não? Não é isso não. Não dá 2.500 torcedores no campo. E em qualquer cidade. Você pega Ribeirão Preto é assim, você pega Campinas é assim, cidade grande, São José dos Campos é assim. Pô, Federação Paulista de Futebol fica exigindo de cidades como Penápolis, como Rio Claro, como São Carlos, que possuem equipes que lutam com dificuldades dentro do futebol, que mantêm a alegria do futebol. 15 mil lugares num campeonato que tem média de público de 3 mil pessoas, 3.500 pessoas. Isso é piada, pô. Isso é piada. Tudo bem que Penápolis vai ter que cumprir, mas só que tinha que ter um levante. Mas não é um levante do prefeito de São Carlos sozinho não, coitado. É um levante do prefeito de São Carlos, de Rio Claro, de Penápolis, de tudo quanto é lugar. De tudo quanto é lugar que tem time na A2. Você ia ver se a federação ia ficar batendo no peito de uma forma prepotente, arrogante, que tem que ter 15 mil lugares no estádio de futebol, que não vai
em média de público não vai 10% disso no campo de futebol. Isso que eu chamo de absurdo. Isso que eu chamo de absurdo por parte de uma federação paulista de futebol. Tá? Eu acho que isso é uma palhaçada muito grande. Ah, mas é A2, tem possibilidade da A1, por isso que a exigência é o mesmo número que a A1. Está errado. Está errado. A A2 é possibilidade para 4 equipes subirem só. A chance ela é reduzida a 20% para cada time que entra na competição. Exigir 15 mil lugares numa A2 é piada. É piada de mau gosto. Tinha que ter um levante de prefeitos, tinha que ter levante da classe política, tinha que ter levante dos presidentes de clubes contra essa atitude, na minha opinião, arbitrária por parte da Federação Paulista de Futebol. Isso é um desabafo que eu estou fazendo pela primeira vez aqui no Star News, Canal 23. É um absurdo essa exigência da Federação Paulista de Futebol para clubes da A2 de 15 mil lugares, quando historicamente você levanta que nos últimos 15 anos esse campeonato da A2 teve média de público, o que mais teve, eu fiz o levantamento, tive a pachorra de fazer, foi de 4 mil pessoas. Não foi nem no ano passado. Ano passado a média foi de 3.500 pessoas. Isso contando com os jogos finais. Então, Federação Paulista de Futebol, pelo amor de Deus, vamos parar com palhaçada. Vamos parar com palhaçada. Prefeitos dessas cidades, tomem pulso, tenham coragem, liderem o movimento. Faça com que a coisa seja modificada, né? Porque, por exemplo, aqui no caso de Penápolis, gente, nós vamos ter que fazer o aluguel de arquibancada por uma coisa que não vai ser usada. Ah, que palhaçada, né? Que dor, né? Que dor isso, né? E vai ter que fazer porque o time está na A2. Mas que é palhaçada é, que é triste é, e que essa falta de coragem por parte de presidentes de clubes e de prefeitos dessas cidades é uma coisa que eu não concebo. Eu não concebo isso. Pô, cadê uma liderança? Não tem uma liderança política que vá fazer um levante contra isso não? Ô? Hã? Ah, deixa a federação ficar falando que... Eu quero ver eles arrumarem clubes. Arrumem clubes. Vamos ver. Vamos ver se 12 cidades aí precisarem fazer adequações no estádio. Vou arrumar onde, time? Vamos fazer campeonato de A2 como? Para com isso, né? Vamos parar com isso. Isso se tivesse união. Porque não adianta só Penápolis também. Não adianta São Carlos. Porque aí eles pegam um time doido lá da A3 do ano passado, completa os 20 times, né, bom? Taubaté, por exemplo. É, isso. Faz um levante aí. Faz um levante para você ver o que vai acontecer. Vê se tem 10 prefeitos peitudos aí. Falando, vamos fazer e acabou. Vai ter que abaixar isso daí para 8 mil pessoas, para 10 mil pessoas que seja. Mas não vai ser 15 mil. Faz um levante desse para você ver se a federação vai arrumar clube, se tiver um movimento forte para poder completar a Série A2 do futebol paulista. Não tem, cara. Não tem. E eu fico abismado. É porque eu sou vereador, né? Eu não comando isso daí. Sou vereador. O vereador pode fazer um documento lá pedindo para a federação, que não vai adiantar nada, que eles rasgam o documento, não adianta nada. Agora pega os prefeitos. Pega os prefeitos. Vão todos numa caravana dentro da Federação Paulista de Futebol, para você ver se a Federação Paulista vai peitar isso daí. Não pode ir 2, 3. Que aí pega 2, 3 doidos aí da A3, vão lá e colocam lá e disputam o campeonato. Mas pega e faz um movimento desse, para você ver o que acontece. Mas não tem ninguém para fazer uma liderança dessa, para encabeçar uma coisa dessa, né? Dizer que a federação não liga para a política, que tá bom sim, tá bom sim. Isso é querer amedrontar a todo mundo. Não tem um levante, não tem peitudo que faz um negócio desse, né? Faz para você ver. Mas não pode ser sozinho. Tem que ser com 10, 12, 13, 14, quanto? A maior quantidade de prefeitos para você. Vai na federação para você ver se a federação vai ficar com essa exigência absurda de 15 mil lugares. Com relação ao São Carlos, pode ser o começo, né, dessa
E eu torço para que seja. Tentativa dessa revolta. Eu torço para que Mas seja. a gente tem conhecimento também que Santa Cruz do Rio Pardo, né, Santa Cruzense, a gente inclusive manteve contato lá com a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, e eles também estão com um firme propósito de não construir os 3.000 lugares que restam, que faltam, né, na conta lá da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, para completar os 15.000 lugares. Mesmo porque lá no campo da Santa Cruzense não tem nem espaço mais para colocar 3.000 pessoas, porque é uma área que fica atrás do gol ali, inclusive está embargada pela Justiça. Mas mais do que os 15.000 lugares, né, é os ônus e o bônus, né, que esses 15.000 lugares trazem. Porque aí você tem que fazer as arquibancadas dentro das normas técnicas exigidas pela federação, com auto de vistoria de polícia militar, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, o que acaba acarretando mais despesas ainda para os clubes, né? Lógico que o torcedor merece toda a acomodação, todo o conforto possível, mas algumas dessas exigências também acabam sendo absurdas para um estádio de futebol, como do CAP, como do Estádio Municipal Tenente de Carris, que você acompanhou o ano passado, todas as adequações que tiveram que ser feitas e ainda tem que ser feitas, tem algumas cobranças ainda do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar também, para adequar o estádio. Então, além da arquibancada, tem a adequação dessa arquibancada também do espaço físico. Então, tudo isso é um ônus muito grande para as equipes do interior que lutam com tantas dificuldades, as prefeituras também lutam com tanta dificuldade. Penápolis, como você disse, eu acho que está numa situação até certo ponto mais tranquila, mas que essa situação mais tranquila pode custar aí aos cofres públicos a quantia de 45 mil lugares para alugar arquibancada por uma semana. Tem 45 mil reais para alugar arquibancada por uma semana e que não vai ser utilizada no campeonato. Quer dizer, é um dinheiro jogado pela janela, desnecessário do ponto de vista. Está aí essa articulação ainda com a Prefeitura de Araçatuba. Amanhã parece que os engenheiros da Prefeitura vão até Araçatuba para ver a viabilidade de desmontagem daquela arquibancada móvel que tem lá, tubular, para trazer para cá. Menos mal se isso for possível. Tomara, porque pelo menos vai livrar aí os cofres públicos de uma quantia que poderia ser aplicada em outro setor aí da municipalidade, que a sociedade é tão carente de outras necessidades também. Tá certo. Mas eu ainda acredito que tinha que ter um movimento desse. Eu não me conformo que não haja um movimento desse. Já falei para o João Luiz, prefeito, falei, vocês têm que se unir, pô, vocês têm que pegar aí, não pode ser 2 ou 3, né? Não podem ser 2 ou 3, tem que ser 8, 10, 12 prefeitos irem na federação. Duvide dodó se a federação não mexe nisso. Paulo, e o time? O que você pensa? O presidente hoje até falou de a manutenção de uma base de 10, 11 jogadores desse atual elenco. A única coisa que eu não entendi muito bem, depois um torcedor mandou uma mensagem aí interessante, o Dr. Nilson admitiu que o grupo estava totalmente rachado. Está tudo rachado, está enrolado, esse grupo não dá. De repente eu estou vendo falar de 10 ou 11 jogadores. E todos eles faziam parte do time titular dos jogadores. E eu pergunto, o que vai mudar com relação a esse racha que tem no grupo, doutor? É até um negócio que eu fiquei pensando. O torcedor me mandou uma mensagem, falou, bom, mas o grupo não estava rachado? O presidente não tinha admitido que o grupo estava totalmente rachado? E esse grupo rachado é o mesmo grupo que vai ficar de base para a Série A2 no ano que vem? Primeira colocação. Segunda, 14, 13, 14, 15 jogadores deverão ser contratados, dentro de uma realidade econômica, de um orçamento que o CAP vai ter para a Série A2. O que você pensa com relação à formação da equipe, Paulo? Com relação ao grupo de jogadores, sério, esse grupo de 10, 11 jogadores com certeza são os mesmos que estiveram aqui na Série A3 e que a gente conhece, dá até para enumerar, né? Eu imagino. Washington. Com certeza. Talvez nem sei se para ser titular, mas Washington, o Neander, os 3 zagueiros, né? Pérez, Jailton e Biro. Jailton volta. Rodrigo Biro seria outro nome. Santos, Felipe Alves, Fio e Luciano Gigante. São esses 10. Se tiver um ou outro aí, mas não vejo mais do que isso daí. Dentro desses nomes que nós falamos, pelo menos 2 jogadores deram dor de cabeça aí para a diretoria nesta Copa Paulista, né? Pelo menos 2 jogadores. Então, que a gente até por uma questão ética não precisa revelar. A diretoria sabe quem é, o torcedor sabe quem é, né? Então, não sei como é que vai se equacionar isso daí.
Esses dois jogadores que, desses 10 aí que estão sendo anunciados que podem ficar, um ou outro aí que talvez não fique, ou um ou outro que não está nessa relação que vai entrar, mas é mais ou menos isso daí, né, Paulo? Também não tem mais do que isso daí, né? Para um A2 é isso daí. E vários desses jogadores também nem vão ser titulares do time, não. Né? É bom a gente lembrar isso daí também. Mas, de qualquer forma, o CAP também é um clube que acaba saindo na frente, que vai extrair o que há de melhor para poder montar essa base, né, Paulo? E de repente esses 2 jogadores aí que você se referiu, de repente a diretoria quer dar uma nova oportunidade, né? Porque são bons jogadores, excelentes jogadores e que contribuíram. Os melhores, né? Entre os melhores da Série A3 e os melhores também, se nessa Copa Paulista tivesse jogado só metade do que sabem, tinham colocado o CAP com 35 pontos na classificação. De repente a diretoria quer dar uma nova oportunidade, mas acho que não foge muito disso não, mesmo porque daí para lá foi onde o CAP também ficou carente de jogadores que pudessem resolver a situação, fora esses que são titulares da equipe, mas vai ser necessário realmente a contratação de novos jogadores. O Dr. Nilson declarou que quer trabalhar com um grupo de 25 jogadores, né? Acho que é importante, é necessário mesmo, porque a Série A2, além de ser um campeonato difícil, é um campeonato também que é jogos de meio de semana, final de semana, e tem que ter plantel. Acho que a Copa Paulista foi uma prova disso. O CAP não tinha um plantel competitivo, tinha um bom time, mas não tinha um plantel competitivo, tinha dificuldades no banco de reserva, o técnico Iturroque. E eu acho que a Copa Paulista acabou servindo como lição. Então acho que tem que ser por aí mesmo, sai na frente, lógico, o CAP. Não foi a Copa Paulista que a diretoria do CAP esperava, porque a diretoria do CAP achava que a Copa Paulista poderia significar que o time estaria quase que 80% formado para a disputa da Série A2, como foi no ano passado, né, quando o CAP disputou a Copa Paulista, e daí tirou quase que o time completo para a disputa da Série A3 e foi vitoriosa. De repente, essa estratégia não funcionou esse ano. Então, vai ter que repensar, o CAP vai ficar aí com aproximadamente 50% do time formado, vai ter que correr atrás dos outros 50%, um pouco mais disso, mas não dá para negar que é uma base. Titular ou não, pelo menos os jogadores que não forem titulares vão ser uma boa opção de banco de reserva, coisa que o CAP não teve na Copa Paulista. Beleza, Paulo. Obrigado então pela sua participação. Um grande abraço, hein, Paulo? Obrigado a você, Célio. A gente volta aqui na próxima terça-feira, quem sabe com mais novidades aí do CAP e com a Olimpíada Escolar aí em pleno desenvolvimento. A gente vai trazer também novidades da Olimpíada Escolar. A quem nos assistiu até agora, muito obrigado e até a terça-feira. Obrigado, Paulo Henrique Sanches. Obrigado a você, telespectador, pelo seu carinho, pela sua audiência. A direção geral do programa, Nazi Said, o Carlinhos Rete, o Jairo Navarro, todo o pessoal trabalhando aqui para levar para você esse programa, que é um programa muito legal que a gente apresenta aqui toda terça-feira. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, um bom final de feriado aí, né? Bom final de feriado aí para todo mundo. Amanhã, quarta-feira, com cara de segunda, né? A gente volta na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.